Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para aprendermos a pensar segundo a vontade de Deus, para conhecermos o plano e a vontade de Deus, para conhecermos a nós mesmos e entendermos como precisamos viver neste mundo. Por isso, sabedoria que revela Deus. Isto Tiago fala de uma maneira muito especial lá no capítulo 3, verso 13 até o 17, que diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre com mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Que nós precisamos compreender disto tudo, que isto tem uma história muito mais longa. Nós precisamos entender e conhecer a nós mesmos segundo a perspectiva de Deus, segundo aquilo que Ele nos criou e segundo o que Ele revela nas Escrituras sobre nós. Nós queremos muitas vezes viver um mix de ideias, uma forma de pensar que não traduz a vontade de Deus, que não revela o Pai ao mundo. Por isso a gente precisa parar e pensar como nós temos vivido. Quais são os sentimentos, quais são as expressões que revelamos através das obras que realizamos, ou seja, através da maneira como nós agimos e reagimos diante das pessoas. Nós agimos segundo o pensamento natural, ou seja, segundo a sabedoria deste mundo. Na realidade, nós nos empenhamos para tratar e cuidar dos nossos interesses. O que nós temos feito é, na realidade, buscado simplesmente aquilo que nos interessa e temos nos empenhado em viver nossa vontade segundo aquilo que nós pensamos? Ou nós compreendemos que, na realidade, existe o bem e o mal em nós, lutando um contra o outro, e que nós devemos nos empenhar para fazer o bem? E ao fazermos o bem, Deus irá reconhecer o bem que fizemos e nos recompensar? Essas coisas não têm o pensamento de Deus, não têm o revelar de Deus e nem está na sua palavra. Isso traduz pensamento humano, pensamento natural. Isso tem origem no pensamento grego, que fala justamente acerca disso. E que a gente precisa nos empenhar para fazer o bem. E aí nós vemos essa história toda revelada e expressa nos filmes que assistimos de heróis. Pois eles se empenham, se sacrificam para alcançar a vitória. Imaginamos o mundo ou entendemos o mundo segundo uma luta do bem contra o mal, e isso, inclusive, é permeado na igreja. Isso não é verdade. No pensamento cristão existe também muito, ou seja, Deus lutando contra o diabo como se fossem forças e poder da mesma natureza, e não são. O que nós precisamos entender? Primeiramente, que o homem está morto nos seus delitos e pecados, nas suas ofensas, e que esse pecado ele tem origem na rebelião do homem, no seu orgulho de querer escolher o próprio caminho. Fomos mortos, separados de Deus, morremos espiritualmente. Mas Deus, na sua misericórdia, age em nosso favor, nos dando vida, restaurando nossa vida, nos dando da verdadeira vida, da vida plena, da vida eterna que está nele. E ele faz isso por meio de Cristo Jesus, o sacrifício, a oferta de Jesus, como expressão de amor, de bondade, de benignidade em nosso favor, sabendo que nós não tínhamos como alcançar
a vida que está nele, ele vem e se oferta, não porque merecemos, não porque fizemos algo bom, mas única e exclusivamente como expressão de graça, expressão de misericórdia, expressão de amor dele em nosso favor. E ele nos dá vida, para que nós vivamos segundo a sua vontade, segundo o fundamento que ele criou em nós. E nós precisamos entender que na realidade ele é soberano sobre todas as coisas, que a sua vontade se cumpra, irá se cumprir conforme planejou, conforme desejou desde os tempos eternos. E ele planejou em Cristo Jesus a nossa reconciliação com ele. Cristo é uma oferta em nosso favor, planejada muito antes da nossa queda, antes mesmo de sermos criados. Isso está nas Escrituras. E a gente precisa entender isso e compreender estas coisas. Deus faz isso como expressão de amor, de sua bondade, de sua misericórdia, para revelar todas as gerações essa misericórdia, essa graça. E a gente precisa entender disso. Por isso, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que revela a ele, ao mundo, ela está calcada e baseada no fundamento de que fomos feitos nova criatura em Deus. Recebemos da sua vida, recebemos da verdadeira vida que está em Cristo Jesus, para vivermos a sua vontade, para compreendermos o seu querer, termos entendimento do seu desejo e assim vivermos neste mundo como filhos que revelam o Pai. A gente precisa entender isso e compreender que fomos feitos novas criaturas, que recebemos da vida de Deus não porque somos bons, não porque merecemos, mas única e exclusivamente por causa da graça e do amor de Deus em nosso favor, revelado através da compaixão, da misericórdia. E ele nos concede isso para que a gente possa entender que podemos viver segundo essa vontade, não sujeitando à natureza humana e à natureza espiritual. Pois em Cristo morremos para a natureza humana, fomos libertos do domínio do pecado, para não andarmos segundo essa sabedoria, mas andarmos segundo a sabedoria divina, sabedoria que revela a paciência, que é indulgente, que é tratável, que é plena de misericórdia e que dá bons frutos, frutos que revelam Deus, frutos que revelam o Pai. Por isso, sermos discípulos de Jesus implica simplesmente em negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo de oferta em favor das pessoas. É nisto que revelamos a verdadeira natureza divina, o ser espiritual que Deus nos fez, reconciliando-nos com Ele, dando-nos da sua vida. Por isso, a verdadeira vida, a vida eterna, ela está à medida que, na realidade, nós a expressamos, à medida que nós conhecemos o Pai, conhecemos da sua vontade. Pois Ele derramou abundantemente desta vida em nós, Ele nos deu do seu Espírito, derramou da graça, do amor, para que a gente revele ao mundo. Revele de maneira que não vivamos segundo a natureza humana, aonde o que nós expressamos e revelamos é um sentimento faccioso, aonde há inveja, aonde há ira, aonde manifesta na essência o ser natural. A sabedoria natural deste mundo que luta pelos próprios desejos e vontades, que defende a si mesmo. A gente precisa entender, não estamos mais sujeitos a esse tipo de sabedoria e de pensamento. Não podemos viver segundo a natureza humana, mas temos que viver segundo a natureza espiritual que o Pai nos fez, para que a gente o revele ao mundo, pois a nossa vocação está em sermos como Ele neste mundo. Nosso chamado é para revelá-lo ao mundo, manifestá-lo diante das pessoas, ensinando sobre sua vontade e querer, ensinando as pessoas a amadurecerem, a crescerem e também ensinando e mostrando às pessoas o nosso Deus, para que aprendendo, conhecendo,
possam se sujeitar a Ele, ser expressão dele, ser expressão de sua vontade neste mundo. Que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, compreender a vontade do Pai e sermos instrumento e expressão da sua glória neste mundo. Fomos chamados para isso. Precisamos abandonar toda uma forma de pensar natural, pois pensamento natural, a sabedoria natural é terrena, é animal e demoníaca e não tem nada a ver com o Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer, santificar o procedimento, rejeitando o pensamento natural e vivermos segundo a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.